Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar de Harriet Tubman. Mas quem foi Harriet Tubman? Bom, para começo de conversa, o papel dela na história pode ser comparado ao de Zumbi dos Palmares. É uma mulher negra, afro-americana, que nasceu em Maryland, nos Estados Unidos. Como ela era escravizada em uma fazenda pequena, os senhores dela alugavam o tempo todo para aumentar a renda da família, e ela ia passando de mão em mão, vivendo as piores atrocidades. Se casou com um homem negro livre. Mas se eles tivessem filhos, os filhos herdariam o estatuto da mãe. Seriam escravizados. E para piorar a situação, o dono dela resolveu vendê-la. Afinal de contas, era uma escravizada que não aceitava passivamente o domínio e ainda adoecia. Por isso, ele resolveu vendê-la. Se ela fosse vendida, ela seria separada do seu marido, da sua mãe, dos seus irmãos. Ela resolveu não aceitar esta situação e resolveu fugir. Mas como fugir de uma região escravagista? Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Em 1849, ela tenta pela primeira vez fugir. Dessa primeira vez com 2 irmãos dela. Só que no meio do caminho, os irmãos começaram a pensar que não era o melhor caminho. Um deles era pai, eles tinham muito medo de ser pegos, o que aconteceria. E aí eles resolveram voltar. E levaram ela junto, fizeram com que ela voltasse junto. Ela volta e depois tenta fugir novamente. Só que desta vez, sozinha. Durante a fuga, ela se utilizou do apoio da Underground Railroad, que era uma estrada de ferro, mas que era também uma rede secreta de apoio aos escravizados que fugiam da escravidão. Eles iam em direção ou ao norte dos Estados Unidos ou ao Canadá, onde a escravidão era proibida. A Underground Railroad era uma rede de estradas subterrâneas, rotas e portos, utilizada pelos escravizados afro-americanos que fugiam em busca da liberdade. Ela contava com o apoio de diversos negros, de abolicionistas e de ativistas brancos cristãos, incluindo os Quakers. A Sociedade dos Amigos, também chamada de Quakers, foi a primeira organização religiosa a se posicionar coletivamente contrária tanto à escravidão quanto ao tráfico de escravizados. E uma marca de aveia homenageia esta organização, adotando o seu nome. Mas voltando à nossa heroína, ela caminhou 145 quilômetros em busca da liberdade. Ela andava preferencialmente à noite, para não ser vista, guiando-se pela estrela polar. Ela alcança a Filadélfia, na Pensilvânia, e aí que ela muda o seu nome para Harriet, o nome da mãe dela, virando Harriet Tubman. Começa a trabalhar em casa de família, fazendo diversas atividades e entra na luta para resgatar outros escravizados da situação de escravidão. Ela diz que ela entrou na Pensilvânia com um sentimento de alívio e de temor. A fala dela: quando me dei conta que tinha cruzado o limite, olhei para minhas mãos para ver se eu era a mesma pessoa. Tudo estava glorioso. O sol passava entre as árvores como se fosse ouro. Iluminava os campos e eu me senti como se me encontrasse no paraíso. É a fala de Harriet, mas não foi escrita por ela, porque ela nunca foi alfabetizada. Na primavera seguinte, ela voltou pessoalmente a Maryland para ajudar a sua família a fugir dos horrores da escravidão. O resgate de sua família foi a primeira das inúmeras missões que Harriet fez
ao sul dos Estados Unidos entre 1850 e 1860. Eram complexos trajetos, longas caminhadas por trilhas desconhecidas e florestas virgens. Ela chegou a retornar em busca do seu marido, mas ele já estava casado com uma mulher livre e tinha filhos com essa mulher. Foi uma decepção terrível para ela. Mas mesmo assim, ela continuou na sua jornada, tentando libertar os escravizados da crueldade da escravidão. Em 1850 foi decretada a Lei do Escravo Fugitivo, o que tornou as missões extremamente perigosas. Harriet não desistiu de sua jornada e ela se orgulhava de nunca ter sido capturada e de nunca ter perdido nenhum passageiro guiado por ela. Os métodos que ela utilizava: viajava sempre à noite, no inverno, fugiam aos domingos, porque só na segunda-feira pela manhã é que os jornais iam anunciar as fugas. Algumas vezes dava sonífero para as crianças não chorarem e assim acabarem indicando o local onde eles estavam, e levava uma pistola. O escravizado que no meio do caminho resolvesse voltar atrás e desistir da fuga era ameaçado e era obrigado a continuar a jornada para não colocar em risco a segurança do grupo. Em um trajeto feito a pé, a cavalo, de barco e de trem, ela seguia as estrelas e os fenômenos naturais para chegar em direção ao norte e livrarem-se da escravidão. Canções eram utilizadas como comunicação, relatando ou o perigo ou o desejo de fuga. Suas ações ganharam fama e repercussão em todo o território estadunidense. Ela ajudava os ex-escravizados a encontrar emprego e moradia. Arrecadava dinheiro para apoiar os recém-libertos. Comprou uma propriedade no estado de Nova York, onde posteriormente foi estabelecido um lar para idosos. Se casou novamente com um homem livre e posteriormente eles adotaram uma filha. E além de todas essas realizações na vida da nossa heroína, em 1861, quando estourou a Guerra Civil Americana, ela alistou-se no Exército da União. A Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, colocou de um lado o norte urbano, industrializado, protecionista, abolicionista e defensor da União. De outro lado, o sul, agrícola, rural, defensor do livre comércio e escravocrata. Durante a guerra, ela atuou no Exército da União em diversas funções: cozinheira, enfermeira e até mesmo espiã, a partir do momento que ela conhecia todas as rotas que interligava a região, além do contato com diversos negros naquele território. Foi a primeira mulher a exercer um papel de destaque em uma operação militar nos Estados Unidos. A guerra terminou, a escravidão foi abolida, mas a luta de Harriet não terminou. Ela continuou atuando em defesa não apenas da sua família, mas também dos ex-escravizados. E sua vida foi marcada por uma profunda pobreza e uma grande dificuldade para conseguir a merecida pensão do Estado por sua participação na guerra. Ela atuou no movimento sufragista, lutando pelo direito de voto das mulheres e contava com o apoio, acima de tudo, dos amigos da época da abolição. O apoio e o reconhecimento que o Estado não lhe deu enquanto ela era viva foi oferecido por todos aqueles que compartilharam de sua história de vida. Ela foi amplamente conhecida e muito respeitada. Tornou-se um ícone nos anos posteriores à sua morte. É um dos civis mais famosos da história americana e uma fonte de inspiração para todos nós que lutamos pela igualdade e pelos direitos civis. Até o nosso próximo vídeo.